sangue. Eita porra. Ué. E aí, João? Ué. Eu tenho que esquecer, né? Pode try to... O microfone tá funcionando. Ah, sim, eu tô te ouvindo, só não tô ouvindo o Hércules. O que é pra ouvir, não tá ouvindo. É. Meu Deus do céu. Alguém avisa ele. Já mandamos mensagem os caralho. Acho que ele viu. Não tá pegando, professor. Professor, tenta configurar o microfone pro microfone do PC mesmo. Não do headphone. Não tá escutando. Não. Não escuta, tá mutado. Agora vocês estão me ouvindo? Agora então. Agora sim. Nossa, falei mais de meia hora, gente. A gente não fala. Tinha mensagem aí no troço do grupo. Primeira situação, eu preciso que todos mutem os microfones para eu poder falar. Vocês vão interagir só no áudio. Desculpa, só no chat, só no chat. Deixa eu ver se tem mais alguém com o áudio aberto ainda. Mariana, vou mutar. Davi. Ó, tô ouvindo um retorno ainda. O Charles tá com. Ó, o Charles é o que tá na minha sala. Né? A gente tem um coordenador em sala aí para vocês não fazer bagunça, hein? Ó.
Deixa eu ver quem mais aqui que eu tenho que mutar. Galera, quem não tiver mutado aí, por favor, ó, o Davi, vou mutar de novo. Não vou ficar mutando vocês toda hora. Não dá, não. Tá? Me ajuda aí. Bom, então presta bem atenção. É o seguinte. Hoje nós vamos falar a respeito das orações subordinadas que ficam acordadas. Ó, tá voltando um retorno. Tá voltando aí. Deixa eu ver. Acho que era da Ananda. Pronto, agora zerou. Bom, então como eu disse para vocês, de novo, bom dia a todos, certo? Ó, o Charles já mandou um lindão ali, ele já tem noção da situação. Eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje nós vamos falar daquelas orações subordinadas que ficam acordadas até mais tarde. Lembra delas? É porque a oração subordinada adverbial, entendeu? Vamos falar sobre elas hoje. Eu já falei com vocês a respeito do período composto por coordenação. Vou dar uma leve revisão, vou passar bem rápido, vai ser bem rápido, né? Porque a galera já tem um tempinho que está em casa aí. Tá? Eu sei que está estudando, mas eu preciso falar. Vou falar das substantivas, certo? E vou falar também a respeito das... Ó, chegou mais uma pessoa aí, Madu. E vou falar também a respeito das subordinadas adverbiais, que é o foco da nossa aula hoje. Se eu não correr, não dá tempo, porque a gente só tem 25 minutos. Então, vou para lá, vou compartilhar a tela, tá? Vai lá. Primeiro, período composto por coordenação. Vou falar um pouquinho com vocês. Daqui um pouquinho eu volto com o restante, tá bom? A galera que tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando no chat que a gente vai trabalhando junto, ok? Tranquilo? Beleza. No finalzinho eu vou responder as dúvidas de vocês. Bom, então vamos lá. Olha só. Período composto por coordenação. Lembra que eu falei para vocês como funciona o período composto por coordenação? Olha só. Primeira coisa. Galera, muta aí. Quem não está com o áudio mutado, muta, por favor, senão não dá para continuar. O período é um enunciado no sentido completo, iniciado por letra maiúscula e finalizado com quais pontuações? São apenas 4. Olha aqui, ó. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e as reticências, tá bom? Então, assim, ó, olha só, dá uma olhada na frase. O Washington trabalha em uma gráfica, certo? Eu tenho quantas ações verbais? Só uma. Então, quer dizer que eu tenho um período simples, certo? Período simples é quando eu tenho no período apenas uma oração, uma ação verbal. Tranquilo? Depois, Wesley trabalha durante o dia e estuda à noite. Quantas orações? Olha só, ação verbal trabalhar, ação verbal estudar. 2 ações verbais, 2 orações, portanto. Então, isso aqui é um período composto, tá bom? Essa é a primeira noção que eu precisaria que vocês tivessem. Então, vamos lá. Vamos passar para adiante. Olha só. Aí, olha só. Período composto por coordenação. Período composto por coordenação é aquele em que em sua composição há 2 ou mais orações e elas não estabelecem relação de dependência semântica entre si, certo? Para dizer que o Wesley trabalha durante o dia, eu não preciso dizer que ele estuda à noite. E para dizer que ele estuda à noite, eu não preciso dizer que ele trabalha durante o dia. Então, eu tenho 2 orações que não dependem uma da outra para poder ter sentido. Lembra disso? Já falei para vocês. Inclusive, galera, quem ainda está com o áudio aí aberto, por favor, fecha, muta aí para mim, por favor. Por favor. Então, o que eu quero que vocês vejam e entendam? Bom, a oração que não contém o síndeto, que é a conjunção, chamada de oração coordenada assindética. Aquela que contém a conjunção, olha aqui, ó, que também é chamada de síndeto, ela é chamada de oração que, ó, tá vendo aqui, que tá toda aqui no retângulo, é chamada de oração sindética. E a ideia que esse síndeto traz para essa oração é o quê? De adição. Então, por isso que eu chamo ela de aditiva. Então, presta bem atenção. Ela é oração porque ela tem verbo. Ela é coordenada porque ela está num período composto em que não há relação de dependência entre as orações. Ela é sindética porque ela possui o síndeto. E ela é aditiva porque esse síndeto traz a ideia de adição, certo? Estou falando dessa. Essa outra é oração porque tem verbo, olha aqui o verbo trabalhar. É coordenada porque está no período composto por coordenação. E ela é, presta atenção, assindética porque ela não possui o quê? O síndeto. O síndeto está na outra oração. Fechou? Então, perceba bem que eu expliquei detalhadamente para vocês qual é a nomenclatura. Mostrei como é que se faz a nomenclatura dessas, o quê? Dessas orações aí, tá? Fique esperto com isso. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Ah, agora tem uma setinha, ó. Classificação das orações coordenadas. Então, ó, fácil de lembrar. Minha mãe me mandou
ir no supermercado. Só que olha só, minha mãe me mandou no supermercado. Não vai no supermercado agora, você está de quarentena, hein? Toma cuidado. Mas o macete é, minha mãe me mandou do supermercado comprar 4 caixas de sabão em pó Ace. Então o macete fica sendo esse aqui, ó, 4 Ace. Vendo aqui? O que é os 4 As? Primeiro, nós temos um tipo de oração que é a assindética, aquela que não tem síndeto, e as sindéticas têm aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Essas classificações aqui de baixo, elas se devem a quê? Elas se devem à ideia que o síndeto traz. E eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Olha isso. Primeiro, o Washington comprou uma casa e o Wellington alugou um carro. Então, foi o que eu coloquei no quadro para vocês. Não. Opa! Quem tá conversando aí? Muta o áudio aí, por favor. Tá dando retorno. Seu pai já deu uma olhada pra ver? Não. Pessoal, muta o áudio aí para mim para continuar. Tem alguém com o áudio aberto? Hoje começou a ter aula online. Felipe, é seu áudio, muta o áudio. Não muda nada, ele só vai passar a aula para ajudar a fazer as listas. Animal! Muta essa porra! Muta o áudio, Felipe. Pessoal, eu vou... Mutou? Beleza, bora lá. Então tá, aí olha só, presta atenção então. Nesse caso aqui, o síndeto traz a ideia de quê? De adição. Então, essa oração aqui é uma oração coordenada, sindética, o quê? Aditiva. Pegou? Fica fácil, galera, fica fácil. É só dar uma olhada aqui, ó, no síndeto e ver qual é a ideia que ele está trazendo para você explicar a oração. Beleza? Então aqui eu tenho a aditiva. Depois, olha só. Johnny estuda demais, mas não consegue a aprovação. O que eu tenho aqui? Mas, conjunção coordenativa adversativa, da ideia de oposição. Então, eu tenho oração, porque tem verbo, coordenada, porque está no período composto por coordenação, sindética, porque tem um síndeto, e a ideia desse síndeto é o quê? De oposição. Então, eu chamo de adversativa. Tranquilo? Vou passar pelas outras que a gente já estudou isso aqui. Isso é só o quê? Uma recapitulação. William... Olha só, William, isso aqui é um aposto, tá? Tá falando com o William. Estude ou assista ao futebol. Então, quer dizer, tá pedindo para ele alternar entre duas situações. Ou ele estuda, ou então ele assiste ao futebol, certo? A conjunção tá de azul aqui e a oração coordenada sindética começa na conjunção aí no síndeto, né? Para ser classificada. Ok? Tranquilo? Alguém riscou minha tela. O que aconteceu? Bom, vamos para lá. Próximo. Amanhã é sexta-feira, vírgula. Portanto, faremos prova discursiva. Olha a conclusão, né? Amanhã é sexta-feira. Normalmente, olha isso. Normalmente, na sexta-feira, a galera do planeta faz uma provinha. Sim ou não? Prova discursiva, prova objetiva, tem simulado, ok? Então, aqui, eu estou trazendo uma realidade para vocês. Mas olha só, primeira oração. Amanhã é sexta. Para dizer que amanhã é sexta, eu preciso dizer que vamos fazer prova discursiva? Não. E aí, então, aqui é uma conclusão desse primeiro quê? Desse primeiro período, ok? E a ideia que o síndeto está trazendo é justamente isso, de conclusão. Pronto. Né? Vamos para a próxima. Não comparecerei à reunião. Por quê? Ó a explicação. Tá vendo? O porquê traz a ideia de síndeto explicativo. É uma conjunção coordenativa explicativa. E aqui eu treino a explicação. Então, a partir do síndeto aqui para frente com o restante da oração, eu tenho, né, a oração coordenada sindética aditiva, certo? Essa outra que está de preto aqui que eu mostrei para vocês sempre será a sindética, por quê? Porque ela não tem síndeto. Pegou? Tranquilo, galera? Essa é a primeira parte, ok? Só recapitulando para vocês isso aqui. E agora eu vou entrar no quê? Nas subordinadas substantivas. É pouca coisa diferente, eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso aqui está sendo uma recapitulação, porque eu sei que a galera está carente a respeito disso aqui, precisa dar uma retomada nisso aqui, porque as atividades que eu enviei essa semana, eu não sei se já chegou para vocês, mas as atividades que eu enviei essa semana vão cobrar um pouquinho disso aqui com vocês, por isso que eu estou recapitulando, beleza? Vamos lá. Deixa eu alterar aqui, vou parar de compartilhar essa tela, dar uma olhada no chat, o que está acontecendo aqui.
Bom, até agora ninguém interagiu. Mas, galera, não precisa tumultuar o chat ainda, tá bom? Eu vou abrir para vocês daqui um pouco a respeito de dúvidas. Sobre esse primeiro momento, se a galera tiver dúvida, esse é o momento de digitar lá e colocar para mim. No final da aula, eu vou resolver todas as dúvidas do pessoal, tá bom? Para não ficar aquele negócio que, mas aí já passou, agora eu não lembro mais o que eu queria perguntar. Já registra a sua dúvida lá no chat. Tranquilo? Vamos lá. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês a outra, eu vou compartilhar a outra tela agora, é sobre as subordinadas substantivas, também já falei a respeito delas, né? E eu queria que vocês pegassem isso aí agora só para a gente dar mais uma recapitulada. Período composto por subordinação, vamos lá, aqui, tá aqui. Bom, vamos lá, galera. Orações subordinadas substantivas. Então, olha só, agora é o seguinte, presta atenção nisso. As orações agora são subordinadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter, presta atenção, aliás, aqui, ó, eu vou ter do lado esquerdo, sempre iniciando, mas não sempre, quase sempre, aliás, iniciando uma oração principal, que é aquela que não precisa da outra para ter sentido, e vou ter do outro lado, depois da conjunção, uma oração subordinada, que é a que precisa dessa primeira para poder fazer sentido. Entendeu? Então, existe uma relação de dependência entre as duas. Nós estamos entrando no período composto por subordinação agora, certo? E as subordinadas substantivas, elas têm o quê? Elas têm uma característica especial. De acordo com a função que exercem no período, a oração subordinada substantiva pode ser, vamos ver a classificação? Então, vamos dar uma olhada aí, ó. Primeiro, oração subordinada substantiva completiva nominal. Recebe essa denominação quando completa o sentido de um nome da oração. Então, ela faz o quê? Ela faz a função de complemento nominal. Dá uma olhada nisso. Sentimos orgulho. Quem sente orgulho de algo. Lembra que eu dei uma aula de regência para vocês e falei que o termo regido pode ser o quê? Termo regido do nome, só complemento nominal. Lembra disso? O termo regido do verbo pode ser o quê? Objeto direto, objeto indireto e pode ser o objeto direto e indireto lá no verbo bitransitivo. Lembra disso? Então vamos recapitular isso aí e vamos apresentar isso aqui dentro desse período composto aqui, tá bom? Então, ó, sentimos orgulho. Orgulho é um substantivo abstrato. E aí, do seu comportamento é o complemento nominal, certo? Só que aqui eu tenho um período simples, por quê? Porque eu só tenho uma estrutura verbal, só uma ação verbal. Sentimos. Então, se eu tenho uma ação verbal, uma oração por consequência, o período é simples, ok? Mas dá uma olhada nisso agora. A hora que eu coloco um verbo dentro desse complemento nominal, aí você já vai perceber que bagunçou tudo, virou período composto. Dá uma olhada. Sentimos orgulho. Continuou, não continuou? A oração principal aqui? Isso aqui é a oração principal. Só que agora dá uma olhada aqui dentro desse retângulo. De que tenha se comportado. Então, olha aqui, olha o verbo tenha. Tá vendo? É o verbo ter. Tá vendo? E aqui eu tenho conjunção integrante que é a que introduz oração subordinada substantiva ou oração subordinada adjetiva. Nesse caso aqui estamos trabalhando com as substantivas, certo? E olha só, antes da conjunção eu vou ter preposição. Por quê? Porque complemento nominal exige preposição. Se essa oração aqui para frente, aqui, ó, tá fazendo, né, a função de complemento nominal, então ela tem que ser introduzida por preposição. Ficou claro isso para vocês? Né? Eu estou perguntando, mas é uma pergunta retórica. Eu sei que não dá para responder, não dá para abrir o áudio aí e responder. Vamos tentando nos organizar aqui, de acordo com o que a gente vai caminhando, a gente vai conseguindo adequar tudo isso aí e o negócio vai fluindo, beleza? Bom, depois, toda oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso. Então, ó, sentimos orgulho. Orgulho de quê? Disso. Disso o quê? De que tenha se comportado. Pegou? Então, tudo isso aqui que está dentro do triângulo, eu vou classificar como oração subordinada substantiva, certo? E vou dar o nome do quê? Da função que ela está exercendo com relação ao substantivo aqui, ó. Que é o quê? Complemento nominal. Então, o nome é completiva nominal. Beleza? E aí tem uma situaçãozinha aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui como que eu vou colocar isso aqui. Aqui ficou bom. Lembre-se, observe que as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas integram o sentido de um verbo, enquanto que as orações substantivas subordinadas substantivas completivas nominais
integram o sentido de um nome. Mas as duas, elas são introduzidas por preposição, tá? As duas, tanto a objetiva indireta como a completiva nominal vão ser introduzidas por preposição. São só essas duas, o restante não, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso. Ó, vamos ver aqui. Olha isso, presta atenção aqui. Essa aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Quer dizer, ela vai completar o sentido de um verbo da oração principal. Todos querem. Alguém abriu o áudio? Muta seu áudio para a gente continuar a aula. Gente, a galera que for entrando aí, manda mensagem para eles, aqueles que estão com o áudio aberto aí, manda mensagem para que eles, né, possam mutar esse áudio aí, porque senão fica complicado a gente continuar a aula. Bom, eu vou falar mais 5 minutinhos e vou abrir para as dúvidas, ok? Então presta atenção. Aqui, toda essa frase aqui funciona como objeto direto. Todos querem o quê? A sua aprovação no vestibular. Não tem verbo isso aqui. Então é o quê? É só um objeto direto. Mas dá uma olhada aqui embaixo. Que você seja aprovado. Ser aprovado aqui, né, nesse caso, virou o quê? Uma locução verbal. Então, agora, aqui virou uma oração. Conjunção integrante e aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva objetiva o quê? Direta. Por quê? Por que é direta? Porque não tem preposição para se ligar ao verbo que está completando aqui, assim como o objeto direto. Tranquilo? E aí, como eu disse, toda oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso. Todos querem o quê? Isso que está nesse retângulo aqui. Pegou? Então é assim que funciona, tá? Vamos lá. Próximo. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas desenvolvidas são iniciadas por, olha aqui, ó, primeiro, conjunção integrantes. O que, né? Às vezes elíptico e o se, por exemplo. A professora verificou se todos os alunos estavam presentes. Então, lembra que eu falei que pode ser o que e o se? Esse aqui é um exemplo do se, ó. A professora verificou o que? Isso aqui é a oração principal. E aí, olha só, o que é que ela verificou então? Se todos os alunos estavam presentes. Pegou? Então, isso aqui é a conjunção integrante e isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Claro para vocês? Mas também ela pode ser introduzida por pronomes indefinidos. Que nem, qual, quanto. Tá vendo isso? Às vezes regidos por preposição. Nas interrogações indiretas. Mas tá vendo isso? Tem que ser uma interrogação indireta. Olha só. Pessoal, queria saber. Tá vendo isso? O pessoal queria saber. Se o pessoal queria saber o quê? Tá vendo que isso já demonstra uma pergunta? Beleza. Então, o que acontece? Quando a oração principal já mostrar uma pergunta indireta, aí sim eu posso usar um pronome indefinido, olha aqui, ó, para poder introduzir a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Você vê que não tem preposição aqui, ó, entre o verbo saber e o pronome indefinido, né? Então, o restante aqui, a partir do pronome indefinido aqui, ok? É o quê? É a questão da oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, aliás, sendo introduzida pela conjunção. Massa, galera. Terceiro caso, pode ser introduzida por advérbios, como, por exemplo, quando, onde, porquê e quão. Às vezes, regido de preposição. Das interrogações indiretas também. Então, quer dizer, sempre que a oração principal for uma interrogação indireta e o que completar ela for um objeto direto, ela pode ser introduzida por conjunção integrante, que é o que e o se, pode ser por pronome indefinido e pode ser por advérbio. Dá uma olhada nisso. Eu não sei. Certo? Eu não sei. Aí aqui, ó, por que ela fez isso? Tá vendo? E aí, por que esse porquê tá separado? Porque ele faz parte de uma pergunta indireta que está sendo colocada aqui, ó. A ideia é essa. Então, esse uso do porquê aqui não está errado, tá? E a partir do momento que eu usei esse porquê aqui, isso aqui se tornou uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ficou claro? Se não, coloca a sua pergunta no chat já, tá? Vamos pro próximo. Orações especiais com os verbos. Deixe
Desculpa, deixar, mandar, fazer, chamados de auxiliares causativos. E ver, sentir, ouvir e perceber, chamados de auxiliares sensitivos. Nesse caso, ocorre um tipo interessante de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Então são aquelas, olha só, deixe-me o quê? Repousar. Tá vendo que aqui eu não tenho conjunção integrante, mas eu tenho o quê? Dois verbos, verbo deixar e verbo repousar. Então é o período composto, ok? É subordinado porque se eu falo só assim, repousar, não faz sentido sem a primeira situação, que é o quê? O deixe-me aqui. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro, galera? Então, eu preciso que vocês entendam essa situação, tá? Depois, mandei-os fazer o quê? Sair. Tá vendo isso? Ouvi-o fazer o quê? Gritar. Então, isso aqui são orações subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas de infinitivo. Aqui, você perceba que os verbos que estão na oração subordinada, eles estão o quê? No infinitivo. Então, por isso que eu chamo de oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, porque a forma nominal em que o verbo se encontra é o infinitivo. Massa! Vamos seguir. Bom, eu preciso só fechar aqui com vocês isso aqui. Não vai dar tempo de falar das adverbiais. Na próxima aula a gente fala a respeito das adverbiais. Nosso horário é muito curtinho, tá bom? E aí eu abro lá 5 minutinhos para a gente poder fazer as dúvidas, ok? Bom, tá aqui, ó. Nesse caso, as orações destacadas são todas objetivas diretas reduzidas de infinitivo. E o que é mais interessante, os pronomes oblíquos atuam todos como sujeitos dos infinitivos verbais. Então aqui, ó, nesse caso aqui, olha só, esse pronome me aqui tá fazendo o quê? Tá funcionando como sujeito desse verbo aqui. O os tá funcionando como sujeito desse verbo aqui. O tá funcionando como sujeito desse verbo aqui. Massa? Essa é a ideia, tá, galera? Olha só, deixe que eu repouse. Tá vendo aqui? Deixe que eu repouse. Eu tirei, ó. Eu fiz uma oração subordinada o quê agora? Desenvolvida. Aquela que tem o verbo conjugado é chamada de oração subordinada desenvolvida. Aquela que tem o verbo reduzido a uma forma uma forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, é a forma o quê? A forma reduzida, certo? Então tem oração subordinada desenvolvida e oração subordinada reduzida. Reduzida é em uma das formas nominais. E desenvolvida é a que tem a conjunção integrante, né? É a que tem o sujeito e é a que tem o verbo, certo? Então eu preciso disso. Ela está com o verbo conjugado, então ela é desenvolvida. Ela está com o verbo reduzido de uma forma nominal, ela é a reduzida. Tranquilo? Então aqui, ó, deixe o quê? Que eu repouse. Mandei o quê? Que eles saíssem. Ouvi o quê? Que ele gritava. Pegou? Então aí você percebe que essas são desenvolvidas, tá bom? E aí tem outra observação, ó. Nas orações desenvolvidas, os pronomes oblíquos foram substituídos pelas formas retas. Então, olha aqui, ó. Eu troquei os pronomes pessoais do caso oblíquo pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá vendo aqui? Eu, eles, ele. Né? Beleza? Então é nessa pegada aí, tá? Vamos lá? Vamos seguir. Bom, eu acho que agora fica mais claro, fica mais fácil de entender, ó. Meu pai insiste em. Quem insiste em algo. Então, se aqui tem uma preposição, isso só pode ser o quê? Objeto indireto. Vou fechar agora as classificações, faltam só mais 2 para a gente poder abrir para as dúvidas, ok? Quem abriu o áudio aí, fecha, por favor. Olha só. Meu pai insiste em que... Ó, galera, muta o áudio, por favor. Muta o áudio, senão não dá para continuar. Isso. Bom, aí não está mutado ainda. Eu falo que insistir é um verbo. Então, o que está vindo aqui é o quê? É o meu objeto que indireto. Nossa, o resuminho aqui ficou errado. Ó. Aqui é indireto, galera. É indireto. Eu vou alterar isso aqui e vou reenviar para vocês nos grupos aí. A gente tem um canal direto agora, né? Eu reenvio para vocês, ou então mando para a escola enviar para vocês de novo e substituir, ok? Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só. Preposição, conjunção integrante e o verbo. Isso aqui configura uma oração. É oração por causa do verbo. É subordinada porque depende dessa primeira. Se eu falo só em que eu estude,
Tem sentido? Não tem. Eu preciso da oração principal primeiro para poder ter o quê? Sentido essa aqui, ok? Ela é substantiva por quê? Porque ela está fazendo uma das funções do substantivo, que é o quê? Objeto direto. E objetiva indireta, desculpa, é objeto indireto. E objetiva indireta por quê? Porque isso tudo aqui está fazendo função de objeto indireto do verbo insistir. Tá massa, galera? Mais duas só. E é o mesmo padrão, olha só. Nosso desejo era, olha aqui, verbo ser, verbo de ligação. Então, indica-se o quê? Olha aqui, eu tenho um sujeito, eu tenho verbo de ligação, tá vendo aqui? E isso aqui, então, agora é predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito, que é desejo, certo? Que está sendo ligada por meio de um verbo Está sendo ligada por meio de um verbo de ligação, ok? Nosso tempo está acabando, certo? Eu vou abrir para as dúvidas de vocês e aí a gente consegue se desenrolar aí, tranquilo? A gente tem 8 minutos só, né, para poder finalizar aí. Então eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Mas eu acho que ficou claro. Olha aqui. Quando eu falo aqui, nosso desejo era, certo? Eu tenho aqui um verbo aqui no meio disso aqui. O que era predicativo do sujeito agora virou uma oração. Conjunção integrante e verbo desistir. Tá vendo? Então, isso aqui virou oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? Aí, olha só. Presta atenção nisso. A última. Desculpa, não é a última. Tem mais uma. Fernanda tinha um sonho. Qual sonho? A chegada do dia do seu casamento. Isso é aposto. Agora, dá uma olhada nisso. Que o dia do seu casamento chegasse. Ó, o verbo aqui apareceu, ó. O que estava aqui escrito chegada virou o verbo aqui. Certo? Então, isso aqui virou uma oração. Oração o quê? Subordinada substantiva apositiva, porque está fazendo função de aposto. Você é um pouco mais rápido, por quê? Porque está acabando, não tem jeito, a gente tem que finalizar. E a última para acabar, oração subordinada substantiva subjetiva. Você vai perceber que a oração principal já começa com um verbo e que não tem sujeito. E aí isso aqui vai ser o quê? Vai estar fazendo o quê? Função de quê? De sujeito. Olha só, é fundamental o seu comparecimento à reunião. Eu poderia inverter aí a ordem desses elementos e colocar assim, o seu comparecimento à reunião é fundamental, certo? E aí isso aqui agiria como sujeito desse restante aqui. Só que olha o que aconteceu aqui. É fundamental, certo? Que você compareça à reunião. Olha o verbo comparecer aqui. Só por causa do verbo, isso aqui virou oração. Se tem verbo, é oração, certo? Se eu falar assim, que você compareça à reunião, só não tem sentido. Eu preciso do restante. Sim ou não? E aí, então, vira subordinada porque precisa da principal. E aí, ela é o quê? Está fazendo uma função do substantivo, que é o quê? Sujeito. E aí, eu dou o nome, então, dessa oração de subjetiva. Galera, eu espero que tenha ficado claro para vocês isso aí. É como se fosse uma revisão, né? Para ajudar vocês na resolução das atividades aí. E as dúvidas que forem tendo, a gente tem um canal agora, vai mandando dúvidas, vai falando aí a respeito. Eu vou descompartilhar a tela agora para que vocês abram lá no chat e perguntem, ok? Vamos lá. Pronto, tá na hora, galera. Bom, tá aqui, ó. Nesse caso, não precisa de interrogação. Ah, tá. Deixa eu falar para vocês. Quando a pergunta é indireta, não precisa de interrogação, entendeu? Uma pergunta indireta, ela dá a ideia de pergunta, mas ela não precisa de interrogação. Pode ficar tranquilo sobre isso aí, tá? Depois, eu só não entendo o tipo, eu só não entendo tipo, o porquê de ser objetiva, o porquê de ser direta, tipo, eu sei, mas na hora de explicar, eu me perco. Cara, não é separado, objetiva direta, entendeu? Objetiva direta é porque ela faz função de objeto direto. Objetiva indireta é porque ela faz função de objeto indireto. Beleza? Tranquilo, Rebeca? A Júlia, quando é na substantiva indireta, o porquê que pode ser usado é só separado? Ou os demais também estariam corretos se fossem usados nesse tipo? Olha, não, por quê? Porque nesse caso está dando uma ideia de pergunta indireta. E quando eu uso porquê para fazer pergunta, ele é separado. Lembra da regra dos usos do porquê? Se eu colocar o porquê junto, vira conjunção coordenativa e explicativa. Tá massa? Então vamos lá. Galera, 5 minutos para nossa reunião acabar, mas eu quero que vocês entendam isso aí. Vamos tirando as dúvidas aqui. Hércules, calma, respira. Galera, não dá para respirar. Se eu respirar aqui agora, o que acontece? Nosso tempo
né? E tá precioso. Eu sei que tava todo mundo louco para ver a minha beleza, né? Então não tem como, eu tenho que tentar sanar as dúvidas de vocês o mais rápido possível. Bom, vamos lá. Eu não entendo muito o sentido de aposto. Cara, aposto é quando eu tenho um termo que explica o quê? Um termo anterior da oração. Por exemplo, José, certo? Presta atenção nisso. José, vírgula, pai de João, vírgula, ganhou na loteria. Lembra que eu já coloquei isso no quadro uma vez para vocês? Essa partezinha que está entre vírgulas, que é pai de João, ela é o aposto, porque está explicando quem é o José. Entendeu isso? O aposto é o termo da oração que explica um termo anterior. Então tem que ser um termo anterior. A positiva, naquele caso lá, ela está explicando um termo anterior. Qual que era o desejo? Que você fosse aprovado, certo? Então você perceba que eu estou explicando um termo anterior. Bom. Ah, tem uma pergunta do Vitor. Vitor, faz um favor, digita para mim, porque até eu baixar isso aí e abrir vai demorar. Me ajuda aí, pode ser? Hércules, tem a pergunta do Vitor. Cadê a pergunta do Vitor, hein? Pedro mandou uma pergunta aqui, eu não sei nem o que é. Cadê a pergunta do... Então, tá suave, tô indo bem. Tá suave, tá indo bem, beleza. Hércules, não peguei a OSS completiva nominal. Pode explicar de novo? Bom, presta bem atenção. A oração subordinada substantiva, você já sabe, né? É igual o cumprimento lá do pessoal que luta jiu-jitsu. Né? Então, tem aquela situação que oração subordinada substantiva, certo? Completiva nominal é porque ela faz a função de um complemento nominal e ela tem que ser introduzida por preposição. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Se não ficou claro, me procura no WhatsApp que nós vamos tirar essa dúvida de novo. Deixa eu ver aqui. Calma, respira. Eu não entendo o sentido do aposto, expliquei. Hércules, tem a pergunta do Vitor, já falei. Pulou a minha pergunta. Vitor, nós vamos conversar melhor sobre isso aí. Eu vou gravar um videozinho para você te explicando sobre isso aí, tá bom? Meio que me perdi nessa parte. Qual parte, velho? Velho, não dá para poder fazer o download aqui de uma imagem. Me ajuda aí. Não printa, não. Só coloca. Rebeca, explica a oração subordinada completiva nominal de novo, por favor. Galera, essa, como o nosso tempo está escasso, faltam 2 minutos para a live encerrar, para a aula encerrar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um videozinho explicando ela de novo para vocês, tá bom? E vou lançar lá no grupo, quem tiver as dúvidas a gente vai discutindo, tá bom? Ele tá fingindo que não viu, só pode. Não, já vi. É explicar a oração subordinada. Vou explicar a completiva nominal. Sentimos orgulho de que tenha se comportado? Eu me perdi nesse exemplo. Sentimos orgulho de que tenha se comportado. Certo? Galera, orgulho é um substantivo, não é? Quem tem orgulho de algo. Certo? Então, o dezinho aqui, ó, é preposição. Ok? Que tenha se comportado é o que se sente orgulho. Sentimos orgulho do seu comportamento seria complemento nominal, mas de que tenha se comportado, aí eu tenho o verbo se transformou numa oração. E essa oração está fazendo função de quê? De complemento nominal. Portanto, virou o quê? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho para vocês isso aí que não ficou claro. Beleza? Galera, eu tenho que encerrar agora, tá? Ela vai cortar a qualquer minuto. Muito obrigado pela atenção de vocês. E na próxima aula a gente discute sobre as orações subordinadas adverbiais, ok? E eu vou fazer um vídeo sobre essa completiva nominal para vocês. Tamo junto, galera. Valeu demais. Muito obrigado a todos vocês. E semana que vem tem mais. Valeu, tamo junto.